Olá, gente. Meu nome é Albert Liberato, o poeta da palavra certa. Vou ler para vocês a nota do autor que eu fiz para o meu livro Barcos de Sonhos. Provavelmente toda criança já fez, faz ou vai fazer origamis. O mais comum na minha infância eram os barquinhos de papel. Em 1974, eu morava na rua Jacob de Mello, em Crateús. Naquele ano, o rio Poti se avolumou tanto que engoliu a nossa casa, obrigando-nos a sair dali e, por isso, acabamos indo morar no bairro da Ilha, bem em frente à outra margem do Poti, na rua Cazuza Ferreira. Não me lembro se os primeiros barquinhos de papel eu os coloquei em uma simples bacia com água ou em poças d'água que se acumulavam das chuvas, ou até mesmo nos esgotos que corriam a céu aberto. Mas o fato é que eu os imaginava no rio Poti e dali eles ganhavam o mundo viajando pelo infinito. As memórias que ficaram da nossa casa, que caiu na grande enchente de 1974, são poucas, pois eu era bem criança, já que nasci em fevereiro de 1969. Lembro-me que um dia eu estava preparado para ir para o Mirador, zona rural de Ipueiras, quando um cachorro me mordeu a perna, enquanto eu brincava em um terreno baldio ao lado da nossa casa. E eu chorei muito mais por não poder ir para o mirador do que propriamente pela mordida do cachorro. Lembro-me também da minha irmã Albaniza chorando ao ver a nossa avó Luzia indo embora. Também me lembro demais do terreno baldio que ficava entre nossa casa e o rio Poti, bem perto da ponte de ferro que liga o centro da cidade de Crateús ao bairro da Ilha. Depois de adulto, as lembranças desse terreno me vieram à cabeça e eu escrevi a poesia Barcos de Sonhos, em que eu fiz uma aglutinação das coisas que eu via no terreno e das experiências vividas dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família e das nossas relações interpessoais. Eu percebi que quando alguém passa ali na linha do trem, não vê nada mais do que um terreno qualquer, às vezes seco, às vezes alagado, mas sempre cheio de lixo. Infelizmente, o local continua cheio de lixo. Quando eu passo ali, eu vejo que em terrenos baldios há vidas. Ali há água, e onde há água, há vida. Mesmo que seja de pequenos insetos. Eu vejo que no meio daquela imundície nascem flores. Aí eu penso também no ambiente familiar da minha infância e adolescência, o qual era bem conturbado. E muitas das pessoas que frequentavam a casa dos meus pais achavam que eu e meus irmãos não teríamos futuro, que não seríamos nada além de cachaceiros, vagabundos, desocupados ou marginais. Eu quis provar para eles e provei que em meio à desordem do terreno baldio e da minha família florescem amores. Eu quis provar que em meio ao caos há árvores floridas. Eu sempre quis ser como uma árvore florida, uma árvore que dá sombra, que dá fruto, que dá flores.
Eu prometi para mim mesmo que não iria dar o gosto a ninguém de me ver bêbado por aí, jogado na sarjeta, feito um lixo qualquer. Eu sempre pensei que eu poderia viver a vida sem me drogar. Eu sempre pensei que por meio dos meus estudos e do meu trabalho, eu poderia ter uma vida diferente daquela que eu vivia na casa dos meus pais. Eu sempre acreditei que poderia ajudar meus familiares a mudarem aquele destino que parecia estar traçado para nós. Apesar de tímido e inseguro, eu sempre tive uma força interior muito grande. E acima de tudo, eu sempre acreditei em mim e muito, muito mais em Deus. Sempre tive uma fé inabalada em Deus. Eu via que naquele terreno baldio, em meio aos espinhos, também havia rosas. Em meio à falta de carinho que a infância e a adolescência me proporcionaram, havia em mim cantos, contos e prosas. Havia em mim o desejo de ter uma vida melhor por meio do meu trabalho e do meu estudo e da minha vontade de querer transpor barreiras e abrir porteiras na esperança de uma vida melhor. Em meio aos conflitos diversos, havia versos. Eu sempre acreditei que se dentro de cada um de nós pode haver um terreno baldio, um lamaçal, um terreno sujo, também pode haver um jardim límpido e florido. Eu sempre acreditei que dentro de cada um de nós há uma voz que grita por esperança, que na vida navega, enfim. Dos charcos brotam confiança, por mais simples que sejam, barcos de sonhos navegam no coração de uma criança. O fato é que eu sempre, desde criança, trabalhei e estudei na esperança de vencer minhas deficiências e superar minhas limitações. Na esperança de poder ver minha mãe vivendo dias melhores. Eu sempre acreditei que o hoje pode ser melhor do que o ontem. Fui muito julgado por ser filho de pais alcoólatras. As pessoas tinham certeza de que eu ia ser um cachaceiro também. Na realidade, muitos até torciam por isso, que eu me tornasse um desajustado. Mas na minha força interior, eu sempre acreditei que poderia escrever uma história diferente e consegui, graças a Deus. O livro Barcos de Sonhos vai abordar um pouco do período da minha adolescência, das frustrações, das rejeições, dos medos, da insegurança, enfim. São fragmentos de memórias que fazem parte de uma história de superação, pois sou um cidadão iluminado, graças a Deus. Eu acredito muito na minha força interior e acredito muito mais na força divina. Com isso eu sei que tenho capacidade de vencer os desafios que a vida nos impõe.